Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Na nossa videoaula de hoje nós iremos trabalhar protótipos de funções e arquivos cabeçalhos na linguagem de programação C. Bom, o que vem a ser protótipos de funções? Protótipos são declarações de funções, isto é, você declara uma função que irá usar. O compilador toma, então, conhecimento do formato daquela função antes de compilá-la, possibilitando assim, antes da compilação da função, a validação da utilização da mesma. Bom, o que nós estamos querendo dizer com isso? Vamos lá, a gente está construindo um programa, ele é complexo. Então a gente percebe que vamos nos valer de modularização, ou seja, vamos decompor esse problema complexo em problemas menores. Então, dado momento, a gente sabe que tem um subproblema a ser tratado, e para tratar desse subproblema, vamos construir uma função. Efetivamente, quando a gente pensa na função inicialmente, nós pensamos na funcionalidade da mesma, no tipo de retorno e na declaração dos parâmetros, né? O que a função recebe, o que ela vai me retornar após sua execução. Pronto. Então, com essa informação, eu posso construir o protótipo da função, ou seja, especificar tipo de retorno, nome e os parâmetros que a função vai ter. Feito isso, explicitando isso para o compilador, eu, em dado momento do meu programa, posso me valer de uma chamada para essa função. E aí o compilador vai poder verificar se a chamada está ocorrendo de forma correta. Ou seja, se o tipo de retorno está sendo usado de acordo, né, o nome da função já foi informado, né, que existirá, e os parâmetros que estão sendo passados são compatíveis com os parâmetros esperados. Um protótipo vai ter o seguinte formato. Então, tem um tipo de retorno, nome da função e declaração de parâmetros, com o meu delimitador ponto e vírgula no final. Então, ao invés de ter o corpo da função, eu vou simplesmente colocar o delimitador ponto e vírgula. Onde o tipo de retorno, o nome da função e a declaração de parâmetros são os mesmos que você pretende usar quando realmente for escrever a função. Então, analisaremos agora o código-fonte de um programa que fará uso do conceito de protótipo de função. O programa em questão vai ser utilizado as funções de entrada e saída formatada, consequentemente no código-fonte do mesmo estará presente a diretiva de pré-processador include stdio.h. Agora eu tenho o protótipo da função square. Então notem, tipo de retorno, nome da função e declaração de parâmetros. Então não tenho aqui as chaves, né, que delimitam o corpo da função, tenho só o delimitador ponto e vírgula. Aí agora na sequência tenho a minha função principal, main, abro o bloco da mesma, no início do bloco vou declarar as variáveis locais que porventura vou me utilizar na função. Neste caso estou declarando a variável local do tipo float com o identificador num. Tenho agora um printf que vai apresentar na saída padrão a mensagem entre com um número. Agora eu tenho um scanf que vai fazer a leitura de um valor em ponto flutuante e vai armazenar o mesmo na variável num. Agora notem, eu tenho a chamada para a função square. Vocês viram que a mesma não foi definida, eu tenho apenas a declaração, o protótipo da função. Mas neste ponto aqui, o compilador já é capaz de determinar se a utilização da função é correta. Então, primeiro, ele sabe o que vem a ser square. Opa, square é uma função. O tipo de retorno da função square está sendo armazenado em num. A função square vai retornar um valor float. Num é uma variável float. Então, tipo de retorno, ok também. Está sendo passado um único parâmetro na chamada square. E esse parâmetro representa a variável num. Então está sendo passado um float para square. E square possuirá apenas um único parâmetro do tipo float. Pronto, então essa utilização aqui está ok. E o compilador consegue validar a mesma. Dando sequência à execução, tenho agora, né, no meu código-fonte um printf. E aí, após mudança de duas linhas na saída padrão, vai ser apresentado o seu quadrado vale, dois pontos, e o valor em ponto flutuante. Valor este que vai ser obtido através da consulta do conteúdo da variável num. Depois tem uma mudança de linha. Agora tem um return 0 da minha função main e fecho o bloco da mesma. É claro que antes de finalizar o meu código-fonte, eu preciso definir a minha função square. Porém, eu posso fazer isso após a conclusão da minha função principal, na qual eu me vali, né, da função que eu explicitei apenas o seu protótipo. Então agora vamos para a definição de square. Aí o que eu chamo a atenção, né, é que o tipo de retorno, nome da função e declaração de parâmetros exatamente igual à que foi colocada
no protótipo. Agora eu tenho o corpo da função. Neste caso, comando return, e aí eu vou multiplicar o valor do parâmetro a por ele mesmo e retornar o resultado da avaliação dessa expressão aritmética. Fecho agora o bloco de square. Antes de definir a função, por conta da especificação do protótipo, eu posso me valer, após a explicitação do protótipo no código-fonte, da utilização da função. Vamos agora trabalhar o conceito de arquivos cabeçalhos. Arquivos cabeçalhos ou arquivos headers são aqueles que temos mandado o compilador incluir no início de nossos programas e que sempre termina com o ponto H. Estes arquivos não contêm o código das funções propriamente dito, Eles só contêm protótipos das funções. O corpo das funções cujos protótipos estão no arquivo cabeçalho, no caso das funções do próprio C, já estão compilados e normalmente são incluídos no programa no instante da linkagem. Então, olhem a relevância do link editor, Este é um instante em que todas as referências a funções cujos códigos não estão nos arquivos fontes são resolvidas. Então, buscando estes códigos nos arquivos de bibliotecas da linguagem. Sendo assim, se você criar algumas funções que queira aproveitar em vários programas futuros, você pode escrever então arquivos cabeçalhos e incluí-los também no seu código-fonte. Vamos supor que a função é par, foi vista anteriormente, seja importante em vários programas, e desejamos então declará-la num módulo separado. Então, no arquivo de cabeçalho, chamado por exemplo de função.h, ou melhor, funcão.h, já que não temos a acentuação nem o cedilha, teremos a seguinte declaração dentro deste arquivo, o funcão.h. O protótipo da função é par. Tipo de retorno, nome da função, declaração de parâmetros e o meu delimitador ponto e vírgula. Posso ter N protótipos. No nosso exemplo aqui, teremos apenas um. O código da função será escrito num arquivo à parte. Vamos chamá-lo de funcão.c. Então, o ponto H para fazermos menção ao cabeçalho e o ponto C do código-fonte. Neste arquivo teremos a seguinte definição da função. Então, temos aqui exatamente compatível com o protótipo, tipo de retorno, nome da função, declaração de parâmetros, mas ao invés do delimitador ponto e vírgula do protótipo, temos o corpo efetivo da função. Temos aqui a definição da função. Tá certo? Então, no corpo temos um return, aí estamos utilizando aqui o operador condicional. Então, vamos avaliar o resto da divisão inteira de A por 2. Se o resto for verdadeiro, ou seja, 1, eu retorno 0. Se o resto for falso, ou seja, 0, eu retorno 1. Por fim, no arquivo do programa principal, teremos a função main, a função principal. Vamos chamar este arquivo aqui de principal.c. Vamos analisar o código-fonte contido no arquivo principal.c. Temos inicialmente a diretiva de pré-processador include, que agora sabemos que está incluindo o arquivo cabeçalho stdio.h, que vai conter protótipos das funções da biblioteca que vai gerenciar a entrada e saída formatada, tá certo? Tenho agora a diretiva de pré-processador include, sendo utilizada para incluir o arquivo cabeçalho que eu estou construindo no momento, que é o funcão.h. Quero só chamar a atenção para um detalhe. Notem que os arquivos cabeçalho que nós estávamos incluindo até o momento, que contém protótipos de funções pré-definidas da própria linguagem de programação C, estes têm o seu nome entre parênteses angulares, menor e o maior. Os arquivos cabeçalho que nós vamos construir virão entre aspas, tá certo? Isso por quê? Porque o compilador sabe previamente aonde esses arquivos se encontram. No caso, quando nós estamos construindo arquivos cabeçalho, então funcão.h, este arquivo deve estar no mesmo diretório onde se encontra o arquivo principal.c que eu estou compilando. Tá certo? No caso, se eu não tiver o arquivo funcão.h no mesmo diretório onde está o principal.c, eu teria que colocar aqui o caminho absoluto. Então, desde o diretório raiz até o arquivo. Tenho agora a minha função principal, main. Abro o bloco da mesma. Estou agora declarando uma variável local a main, do tipo primitivo int, com identificador num. Tenho agora um printf, que vai apresentar na saída padrão a mensagem entre com número, 2 pontos.
Através do scanf, vou ler um valor inteiro e armazenar na variável num. Agora eu tenho um if, que vai se utilizar do retorno da função epar, como um valor lógico, né, que vai representar a expressão, que controlará o meu if. Então notem que epar tem o seu protótipo dentro deste arquivo. Tá certo? Dentro do if, caso, né, o retorno da função epar seja verdadeiro, eu vou entrar no if, vou executar um printf, que após uma mudança de linha vai apresentar na saída padrão a mensagem, o número é par, ponto, e mudar novamente de linha, else, ou seja, né, se o retorno da função é par for falso, eu vou para o else e executo o printf, que vai apresentar na saída padrão, após uma mudança de linha, a mensagem, o número é ímpar. Aí agora eu tenho a chave que fecha o bloco da minha função principal. Este programa poderia ser compilado usando a seguinte linha de comando para o compilador GCC. GCC espaço principal.c espaço funcão.c -o saída. Então o que está acontecendo aqui? Estou utilizando o compilador GCC, vou listar todos os meus arquivos .c, né, que possuem os códigos fonte, e tenho a diretiva -o que vai direcionar o arquivo gerado com a compilação para o arquivo denominado saída. Destacar só que saída será o nome do arquivo executável gerado. Com o objetivo de consolidar os conceitos trabalhados, vamos para um exercício. Escreva um programa que faça uso da função addVisível, né, que vai ter dois parâmetros inteiros, a e b, criada anteriormente. Além desta função, o programa deverá usar max, também recebendo como parâmetros dois inteiros, né, a e b, que retorna o maior dos parâmetros, ou seja, o maior valor entre os parâmetros. vMédio também vai receber dois parâmetros inteiros, a e b, que retorna o valor médio inteiro entre a e b. Você deverá escrever estas funções. Organize o seu programa em três arquivos. O arquivo exercício.c, que conterá o programa principal, que deve se utilizar das funções descritas. O arquivo func.c, que conterá o corpo das funções. O arquivo func.h, que conterá os protótipos das funções. Compile os arquivos e gere o executável. Tempo para vocês. Vamos então para uma proposta de solução. Começando pela descrição do meu conteúdo do arquivo func.h. Então o mesmo vai conter os protótipos das funções. Então temos aqui o protótipo da função addVisível, o protótipo da função max e o protótipo da função vMédio. Então notem que o próprio enunciado descrevia adequadamente esses protótipos. Vamos agora analisar o conteúdo do arquivo exercício.c, arquivo este que vai conter o código fonte do meu programa principal. Tenho aqui a diretiva de pré-processador include stdio.h, então estou habilitando o meu programa a fazer uso das funções de entrada e saída formatada. Agora tenho a diretiva de pré-processador include, que vai incluir o arquivo cabeçalho que eu acabei de definir, func.h. Chamo atenção para o fato de arquivos cabeçalhos definidos na própria linguagem, né, tem seu nome utilizado nas diretivas de pré-processador include entre parênteses angulares, né, então menor, maior, e eu tenho aqui nomes de arquivos cabeçalhos que estão sendo definidos pelo programador, aparecendo com a diretiva include entre aspas. Tenho agora a função principal, não estou explicitando o tipo de retorno, então este vai ser assumido por omissão como int. Abro o bloco da função principal. No início do bloco vou declarar as variáveis locais à função main. No caso, estou declarando três variáveis do tipo primitivo int, com identificadores respectivamente a, b e opção. Tenho agora um printf, que após duas mudanças de linha na saída padrão vai apresentar a mensagem entre com o valor inteiro para a, entre aspas. Então o barra invertida aspas aqui serve para que o compilador não interprete estas aspas como final da string de controle. Tá certo? Faço uso duas vezes do barra invertida aspas. Tenho agora a leitura de um valor inteiro fornecido pelo usuário através da entrada padrão e o armazenamento do mesmo na variável a por meio da execução do scanf. Tenho agora mais um printf, que dessa vez após uma mudança de linha vai apresentar na saída padrão a mensagem entre com o valor inteiro para b, entre aspas. Vou ler um valor inteiro através da entrada padrão e armazenar o mesmo na variável b por meio da execução do scanf. Agora tenho o laço de repetição do while. Abro o bloco do mesmo. Dentro do bloco do meu laço de repetição do while, eu vou ter agora uma sequência de printfs que tem o objetivo de apresentar um menu de opções para o usuário.
Então, o primeiro dentre esses printfs, após duas mudanças de linha na saída padrão, vai apresentar opções, dois pontos. Mudar de linha, apresentar o dígito 1 e associar este à opção, para saber se A é divisível por B. Próximo printf, muda mais uma linha na saída padrão, apresenta o dígito 2 e depois explicita que o 2 serve para saber qual o maior valor. Muda novamente de linha. Agora tenho mais um printf que vai apresentar o dígito 3 e explicitar que o 3 serve para saber o valor médio. Outra mudança de linha. Agora mais um printf que vai apresentar o dígito 4 e associar a este o fato de que serve para sair. Ocorre mais uma mudança de linha e a mensagem entre com sua opção dois pontos é apresentada na saída padrão. Agora tem um scanf que vai ler um valor inteiro e armazenar este na variável opção. Vou agora me utilizar da estrutura de controle de fluxo switch e vou analisar na mesma o conteúdo da variável opção. Abro o bloco do meu switch. Tenho agora o primeiro case dessa minha estrutura de controle de fluxo. Então, se o valor contido na variável opção for 1, eu vou executar este meu if, que vai analisar o retorno da chamada da função divisível, passando os valores de A e B como parâmetros. Dentro do meu if eu tenho um printf que após uma mudança de linha vai apresentar A, entre aspas, é divisível por B, entre aspas, se o retorno da função divisível for verdadeiro. Se o retorno da chamada função divisível for falso, eu vou para o meu else e vou executar o printf que após uma mudança de linha vai apresentar na saída padrão A, entre aspas, não é divisível por B, entre aspas. Tenho agora um break, fazendo com que caso eu entre no case 1 do meu switch, eu pare a execução do mesmo aqui e siga para o fechamento do bloco do meu switch. Se porventura o conteúdo da variável opção não for 1, eu vou analisar para ver se eu tenho mais um case. Então tenho o case 2. Então se o conteúdo de opção não for 1, eu vou analisar se o conteúdo da variável é 2. Se for, vou executar um printf que após uma mudança de linha vai apresentar na saída padrão. O maior valor é e um valor inteiro, valor este que vai representar o retorno à chamada da função max, com o valor A e B sendo passado para os parâmetros. Tenho agora um break, fazendo com que se porventura o case 2 vir a ser executado, eu execute só o printf e aqui saia para a chave que vai fechar o bloco do meu switch. Vou executar a partir do fechamento dessa chave. Se porventura o conteúdo da variável opção não for 1 e não for 2, eu vou ver se eu tenho mais um case. Eu vou analisar se o valor de opção é 3. Se for, vou executar o printf que após uma mudança de linha vai apresentar na saída padrão. O valor médio é em um valor inteiro, valor este que vai corresponder ao retorno à chamada da função vmédio, que vai receber como parâmetros os valores das variáveis locais a main, A e B. Tem um break fazendo com que se porventura o case 3 for executado, só seja executado o printf. A partir desse break eu sigo para a execução após o fechamento da chave do meu bloco do switch. Se porventura o conteúdo da variável opção não for 1, não for 2, não for 3, eu vou analisar para ver se eu tenho mais um case. Então vou verificar se o conteúdo da variável opção é 4. Se for, eu simplesmente vou executar o meu break e sair do bloco do meu switch. Agora, se o conteúdo da variável opção não for 1, não for 2, não for 3, não for 4, eu vou me valer do default. Então, qualquer valor em opção distinto de 1, 2, 3 e 4 vai gerar a execução das instruções contidas no meu default. Neste caso, um printf, que após uma mudança de linha vai apresentar na saída padrão a mensagem, opção inválida. Agora, eu tenho o fechamento do bloco do meu switch. Por que eu não coloquei um break no meu default? Pois após a execução do printf, eu já vou para o fechamento do bloco do switch. Então não há necessidade de um break aqui após o printf. Agora eu tenho o fechamento do bloco do meu laço de repetição do while, né? Então neste caso, a expressão lógica que controla as iterações do meu do while é opção diferente de 4. Enquanto o conteúdo da variável opção for diferente de 4, eu vou continuar iterando no meu do while. Agora eu fecho o bloco da minha função principal, main. Vamos agora analisar o conteúdo do arquivo func.c. Então, arquivo este que vai conter as definições das funções cujos protótipos se encontravam no arquivo cabeçalho func.h. Começando então pela definição da função divisível. Então é extremamente importante destacar que
Tipo de retorno, o nome da função e declaração de parâmetros é exatamente igual a que nós vimos no protótipo da função contido no arquivo func.h. Só que agora eu não tenho o delimitador ponto e vírgula, eu vou ter o bloco da função, né? Abro então o bloco com a chave e agora tem o corpo da função. No caso é um return, né? Então vou me valer do meu operador condicional, né? E aí neste caso vou avaliar, né, o resto da divisão inteira de A por B. Se este for verdadeiro, retorno 0. Se este for falso, retorno 1. Fecho o bloco da minha função é divisível. Vamos agora definir a função max. De forma análoga ao que eu falei para é divisível, né? Tipo de retorno, nome da função, declaração de parâmetros exatamente igual ao protótipo contido no arquivo func.h. Tem agora o corpo da função max. Então, abro o bloco, tenho um return, então também vou me valer do operador condicional. Então, a expressão lógica que vai controlar o mesmo é A maior que B. Se a avaliação da expressão for verdadeira, retorna o valor de A. Se for falso, retorna o valor de B. Fecho o bloco do corpo da minha função max. Vou agora definir a minha função vmédio. Então, de forma análoga ao que foi dito para as funções anteriores, tipo de retorno, nome da função, declaração de parâmetros, exatamente igual ao que nós vimos no arquivo func.h. Tenho agora o corpo da função vmédio. Abro o bloco, tenho aqui um return. Neste caso, vou retornar o resultado da avaliação dessa expressão aritmética. Então, somo A com B e o resultado desta soma é dividido por 2. E aí tenho agora o fechamento do bloco da minha função vmédio. Vamos então para a linha de comando que vai ser utilizada para a compilação desse programa decomposto em 3 arquivos por meio do compilador GCC. Então a linha é a seguinte: gcc espaço exercício.c espaço func.c espaço -o espaço exercício. Então destacando que eu tenho aqui, né, o compilador, e aí eu vou listar os arquivos que possuem os códigos-fonte, né, os .c. Depois tem a diretiva -o, que vai permitir a explicitação do nome do arquivo executável que eu quero gerar. A nossa videoaula de hoje acaba por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Fique à vontade para utilizar os comentários para externar suas dúvidas, críticas, sugestões e elogios. Nos vemos na próxima. Valeu!